Olá, eu sou Roberta Bonfim, sou ativista e estou aqui para que a gente possa bater um papo atípico. Vamos? Vamos conversar sobre autismo, capacitismo, preconceitos, julgamentos, respeito, amor, unidade, coletividade. Bora? Então, simbora. E vamos falar também sobre maternidade. A maternidade ela já é uma labuta para a mulherada em qualquer situação. Agora imagina quando essa criança é autista, quando exige mais olhares e mais atenção. Como é que fica? Como é que funciona essa mulher? Vamos saber com a Cris. Eu acho que é muito importante a gente não deixar que o autismo ele tome conta de tudo, né? Porque o autismo ele não é tudo, né? Você está ali olhando para um indivíduo. Eu no meu caso, né, tive esse privilégio, né? Porque ser mãe do Davi é um privilégio, cuidar dessa criança é um privilégio, apesar de todos os desafios. Eu aprendo muito, né? Com essa vivência, com essa experiência que a gente tem. Eu não posso olhar para ele como autista, né? Eu não posso enxergar nele só o autismo. E é isso que eu mais quero, né? Que as pessoas olhem para ele e não vejam nele só o autismo, né? O autismo vai dizer um pouco sobre ele, mas só um pouco, não é tudo, né? Então eu acho que quando eu consigo, né, na minha vida, na minha experiência, no meu dia a dia, ver esse ser, né, para além do autismo, as coisas vão ficando mais fáceis, né? O mundo ele vai se abrindo. Se eu me fecho ali no diagnóstico do autismo e só consigo enxergar isso, o mundo perde todas as cores e eu não consigo ter nada de bom nessa experiência, né? Mas a partir do momento que eu consigo enxergar todas as outras coisas que existem ali naquele indivíduo, né? Todos os potenciais que ele tem, né? As habilidades que ele tem, né? O Davi tem uma habilidade assim com sons que eu nunca vi, né? A forma com que ele toca nos objetos, como ele tira som dos objetos, de qualquer objeto. Então, ele tem a forma dele de sentir o mundo, né? Quando ele tem um dia de chuva, que ele escolhe tomar um banho de chuva, né? Ele faz isso por inteiro, né? Eu acho que eles têm mais facilidade, os autistas, com essa coisa da presença, né? Do estar presente, né? Do mindfulness que o Marcelo estava falando. Porque eu vejo nele, né? Nas experiências que ele vive, que ele está ali inteiro, está sempre inteiro. Em cada experiência que ele escolhe viver, ele está inteiro. E eu acho isso muito interessante, né? Muito bonito. Então, eu acho que a maternidade, para qualquer mãe, ela é desafiadora, né? Vai trazer vai fazer você se confrontar muitas vezes, né? Em muitos momentos. E vai ser cansativa em alguns momentos para todas, né? E todas precisamos de também reconhecer os momentos que a gente está mais cansadas, né? Reconhecer que a gente precisa de ajuda, saber pedir ajuda, né? Poder ter com quem contar também, né? Tudo isso vai permitindo que a gente possa ter uma boa experiência, né, com o autismo e ao invés de ter esse olhar, né, de que o que ele não pode, o que ele não faz, o que ele não consegue, o que é difícil para ele,
e olhar para o que ele pode, para o que ele consegue, né? E para o que ele é, de fato. Né? E a gente escolheu aqui um lugar mais afastado, né? Ultimamente o Davi não tem ido para a escola, teve um problema de saúde grave em 2018, que desde então ele não conseguiu mais frequentar a escola, né? A gente sabe que os autistas eles têm uma série de questões de saúde que precisam ser tratadas, né? Que também há esse capacitismo, né, por parte dos médicos, né? A maioria dos médicos eles não têm experiência com autismo. Os que têm, eles são os que conseguem mais ajudar a gente, né? Eu peguei uma criança agora que o meu pai ajuda, que é um autista que tem 12 anos, ele mora perto de onde o meu pai trabalha. E aí o meu pai, pela empatia, né, sempre querendo ajudar, ajuda esse menino. E meu pai me chamou um dia porque para eu ajudar, para conversar com o pai do menino, porque o pai do menino, que é quem cuida, né? Esse é uma exceção, é cuidado pelo pai, não é cuidado pela mãe. E ele queria levar o menino para o hospital mental, para internarem, porque o menino estava impossível, quebrando tudo dentro de casa, com agressividade, saindo correndo no meio dos carros, né, se colocando em risco, colocando os outros em risco e tudo. Então o pai estava decidido a levar o menino para internar. O que é que acontece no caso desse? Chega uma criança dessa, né, com autismo, passando por uma crise, no hospital mental, o que é que o hospital vai fazer? O que é que as pessoas que trabalham no hospital vão fazer? Vão aplicar as medicações, né, que a gente conhece como sossega-leão, e vão amarrar essa criança que não vai aceitar, né? Porque ele está ali naquele momento tentando dizer alguma coisa que as pessoas não estão entendendo. E ele está precisando chegar ao ponto de quebrar as coisas. E é uma criança que fala, né? Ele está precisando chegar ao ponto de quebrar as coisas, de sair correndo, para que ele seja entendido, né? E aí as pessoas dentro da ignorância, né, não sabendo resolver, não sabendo contornar, não sabendo compreender o que é que aquela criança ali está precisando, vão para o lado de querer internar a criança, o que não vai resolver, né? Então, aí eu fui conversando com o pai, ele me contou que o menino nunca foi no dentista e que ele podia estar com dor de dente. Agora, você imagina uma criança de 12 anos que nunca foi no dentista, se tiver com dor de dente. Desde quando? Né? Então, eu consegui convencer o pai a dar uma dipirona para o menino, para a dor, se ele estivesse sentindo dor, ir para casa, né? E no outro dia a gente ia procurar um dentista. Na mesma hora eu já procurei, eu tenho uma amiga que é dentista, que tem um filho autista e que atende os autistas muito bem, né? E falei com ela e consegui no dia seguinte um horário para ele e levei. O menino ele não tinha nenhuma cárie, não sei por que milagre, mas os dentinhos dele estavam com muito tártaro. E ele tinha assim uns 3 a 4 dentes moles dentro da boca, dente de leite, né? Então aquilo devia estar incomodando dele de uma forma, né, que ele estava em desespero. Quem era que não ia fazer o que ele estava fazendo, né? E aí ia-se em pegar uma criança de 12 anos e internar, né? Numa situação dessa. Porque a família não tem o menor suporte, a menor estrutura, não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo, não sabe, né, acolher ali aquela criança e conseguir dar, né, o que está precisando. Mas eu não sei mais nem por que eu estou contando essa história. Mas é isso, é da dificuldade que as pessoas têm, até dentro de casa, né, dos pais, de entenderem o que é que está se passando ali para conseguir, né, acolher e ajudar aquela criança. Mas não estou te ouvindo. Fico pensando que, mais uma vez, a nossa ignorância é uma problemática, né? Assim, e o distanciamento que a gente faz daquilo que a gente desconhece.
né? Eu desconheço, então depois eu vejo. Né? Eu desconheço, depois eu vejo. E aí, nessa do eu desconheço e depois eu vejo, quando você passa por uma situação real, né, como é o caso desse rapaz que está com a criança, você não sabe o que fazer também, né? Porque a gente, não, de fato, não conversa sobre isso, então a gente não tem nortes, os médicos também não têm muitos nortes, né? Ainda há quem diga que tem cura, né? Que precisa buscar essa cura, e você foi muito maravilhosa quando você disse que o que quer ser aceito, né? O que quer ser respeitado, né? O que a gente deseja enquanto existência. E aí eu vou pegar aqui um gancho, porque eu acho que tem duas falas suas que vão ser muito engrandecedoras. Uma, se relacionando com o que o Marcelo falou, de gostar mais de bicho. E você também tem uma afinidade muito grande com bichos, e aí eu queria saber como é que o Davi, né, se relaciona com esses bichos, como é que isso se dá, e depois saber de ti, Ana, né, depois da resposta que a gente tiver de Cris, esse lugar, bem como saber do ambiente, Cris, de casa, se vocês tiveram que fazer ajustes físicos para que o Davi ficasse mais acolhido e que você também pudesse ficar mais segura, se houve isso. Assim, eu optei por morar num sítio, né? Afastado da cidade, onde a gente não tem muito barulho de carro, não tem muito carro passando. E onde o Davi possa estar em contato com a natureza, que é onde ele fica bem, né? Ele fica bem quando ele está em contato com a natureza. E também ele não tá podendo ir para a escola, né? E ele não está saindo, né? Também não está indo para as terapias por conta da pandemia e por conta desse problema de saúde que ele teve, que ele não tolera nem o caminho de carro até a terapia, né? E para conseguir um terapeuta para vir para cá é difícil. Então a gente optou por morar aqui no sítio, né? E onde a gente fica mais tranquilo, né? Mais sossegado. O que foi mais que tu perguntou? A relação com os animais. Aqui eu tenho 4 cachorros, né? Ele interage pouco com os animais, né? Aqui também tem cavalo no sítio. Teve uma época que ele era mais assim, montava, sabe, quando ele era menorzinho. Mas depois ele se desinteressou. Ele é mais na dele, assim. Às vezes os cachorros tem um gato que gosta mais dele, aí fica mais por perto, né? Tem um cachorro também que gosta mais dele, que também fica mais perto dele. E que ele também aceita, né? Porque tem bicho que ele não aceita muito, não. Aí tem uns que ele deixa ficar perto. Mas é ótimo. Eu me surpreendo, assim, porque às vezes eu penso que eu estou comprando um cachorro para o Davi, mas não é para mim. Aí quando fica amigo do Davi, eu acho bom. Coisa linda. Cris, você falou que Aí aqui é bem grande, né? Tem um pula-pula que ele ama, né? Os autistas amam pular, amam água também. Aí tem uma piscina também que ele gosta. Mas ele está mais aqui, né? A gente praticamente não sai. Às vezes eu dou uma volta com ele de carro, porque ele deve ficar muito... Né? Tem horas que ele entra no carro e quer sair. Mas aí eu não saio muito, porque ele não usa máscara, né? E tem a questão da pandemia e tem todas as questões, né? De dificuldade quando a gente sai. Qual foi a situação que tu lembre de estar na rua, antes da pandemia, né? Lógico. De estar na rua com o Davi, em que a mãe fera teve que se segurar para não rodar a baiana mediante a um desrespeito do outro. Supermercado, né? Supermercado, já tive que chamar a atenção de algumas pessoas. Mas eu sou meio assim, né? Para brigar assim, pelo meu filho, pelos direitos dele, assim, na rua, né? De ter gente que chega porque o menino está tendo uma crise, a pessoa chega perguntando se eu não dei o remédio. Gente, é desumano, né? Mas acontece. E a pessoa não tem noção do que ela está fazendo, causando assim, né? De sofrimento no outro. Mas acontece.
né? Supermercado é muito ruim, shopping, né? Esses lugares eu evito. Né? Como você acha, Cris, que a pandemia pode estar afetando mesmo, né, o desenvolvimento do seu filho? O que você acha assim, dos impactos mesmo, né, da pandemia em relação a isso? Né? E um outro ponto que eu fiquei em relação às terapias. Como foi para você essa experiência das terapias, dos profissionais? Eu falo isso porque às vezes eu vejo os pais com muito entrave, né? Começa com um profissional, não dá certo, vai para outra. Tem alguns desencontros em relação a isso, né? Como foi para você essa experiência? Assim, com terapia eu não tive muitas boas experiências, não, né? Tem, assim, devolutivas, né, de profissionais que a gente chega e os profissionais vão falar tudo que a criança não faz. Não fala uma coisa que a criança faz, só fala tudo que a criança não faz. Ah, porque o Davi não faz isso, não faz aquilo, não consegue isso, porque, sabe? Não tive muitas experiências boas, não, com terapia, tanto que desisti delas, né? No momento, ele está sem. Né? Terapias de 40 minutos, onde a criança... É o tempo que ela tem para se regular. A criança se regula, acabou a sessão. Né? Para mim não tem sentido, não tinha sentido colocar o Davi num carro de 1h30 para ir, que a gente mora em Calcaia, né? 1h30 para voltar, para a criança passar 40 minutos dentro de uma sala. Né? Se desregulando mais ainda, porque voltava pior do que foi. Né? Então, na prática, é difícil. Né? A gente encontrar boas terapias que realmente funcionam e eu não tive muita sorte, não. E essa questão, né, do profissional, eu acho assim, que o profissional olha para a criança, não consegue ver um potencial, esse profissional não vai conseguir ajudar meu filho, infelizmente. Aí a gente está assim, nesse momento, né, sem as terapias. E como é que vocês vêm fazendo o tratamento, Cris? Que caminhos, abordagens e métodos vocês entenderam que funciona para vocês e que tem dado possibilidade de vocês viverem da modo mais possível, né, em meio a tudo isso? Pois é, a gente já estava em isolamento antes da pandemia, né? Porque desde 2018 que o Davi teve uma infecção por uma bactéria que ele piorou muito, sabe, as crises. E aí ele ficou sem ter condição de ir para a escola. E eu consegui, teve um médico dele que deu um relatório médico falando que ele precisaria que os atendimentos dele fossem feitos em casa pelo plano de saúde. Mas a gente sabe que na prática o plano de saúde não oferece esse tratamento. Né? E para a família custear é muito caro. Aí a gente acaba que ficando sem. Né? Hoje em dia, quem faz terapia sou eu. Eu ainda faço. Mas ele não está fazendo, porque por falta de condição mesmo, assim. E de profissionais que realmente pudessem ajudar, no caso dele, né? Eu meio que me desenganei, tanto com escola como com terapia. Mas, tipo, tem algum método, por exemplo, que, querendo ou não, a gente acaba pesquisando, né? Tem alguma coisa que você aplica com ele dentro de casa, justamente para melhorar essas interações dele? Eu gosto muito do DIR, Floor Time, porque é uma abordagem que inclui a família, né, no tratamento. É um pouco diferente do que mais se utiliza, né? Que em Fortaleza tem demais, que é o ABA, né? A terapia ABA. Que é o método que eu uso para treinar os meus cães. Por isso eu não acho muito adequado para usar com o Davi, mas é o que mais se tem, assim, de oferta no mercado, né? Porque, infelizmente, o autismo virou um mercado, né? Tem todo um mercado. Então, aqui na cidade mesmo, o que tem mais é aba. E eu não sou muito a favor, não. Sim. O DIR, ele já vai funcionar mais, vai focar mais nas habilidades da criança, onde você vai identificar quais são e vai ampliar elas. Né? Através do contato com a família, né? Tem a parte do floor time, que é a parte que você vai para o chão com a criança.
que é onde a família vai para o chão com a criança, vai brincar com a criança, vai estimular a criança de diversas formas. Que legal. Aí, E como é que tua família se relaciona, né? Como é que vocês, enquanto família, seus pais, né, se relacionam com o Davi? Como é que o Davi reage a essa relação? o meu pai gosta muito do Davi, vem sempre visitar ele, né? A minha mãe também. Tem sempre um suporte, né, da minha mãe, porque muitas vezes eu também trabalho, né? Eu não posso ficar exclusivamente cuidando do Davi. E aí ela está sempre ajudando nesse suporte em casa, né? Às vezes faz uma compra, traz, ajuda. Tá Mas sempre, eu estão digo de sempre por interação, aqui. Cris, assim, como é que o Davi reage à interação de outra pessoa além de você? Às vezes ele gosta, fica perto, abraça, sabe? Ele Se é ele muito não quiser afetuoso. também, ele entra no quarto dele, bota a pessoa para fora e fecha a porta. Né? Mas Bota para fora mesmo. ele não é falso, ele é sincero. Se ele tiver afim, ele tá afim. Se ele não tiver afim, ele deixa bem claro. Mas é. Sou assim. Mas é, Eu sou assim. O que você falou, Marcelo? Eu sou desse jeito, se não, especificamente hoje, né? Mas de boa parte da minha vida eu não consegui reagir dessa forma. Falando a minha experiência, como eu acho que ter recebido um diagnóstico tardio, para mim foi libertador como adulto, mas eu gostaria de ter recebido isso na minha infância. Eu acho que por mais relutantes que meus pais fossem, tive uma conversa muito franca com meus pais agora quando fui visitá-los, e eles sabiam que eu tinha alguma diferença. Tinha alguma neurodivergência. Meu pai sempre dizia que eu era afrontivo, né? Tipo, sempre ia para afrontar ele, nunca deixava as coisas tão claras, tinha dificuldade de comunicação, não de fala. Eu não tenho dificuldade de fala, eu tenho dificuldade de me comunicar, de passar o que eu preciso, mas isso é muito por insegurança. E a questão de ter tido um diagnóstico tardio e hoje ter essa relação, eu não pude, infelizmente, devido à questão de tempo, minha mãe tá na fazenda e ela não tem, ela tá isolada lá, né, no Pentecoste, na cidade onde ela tá, e exatamente por conta de uma crise de gripe que está tendo naquela região, ela está evitando sair para qualquer coisa, e meu pai mora, assim, nesse momento eles estão em casas separadas, ela está no Pentecoste, ele, na fazenda, e meu pai está em casa, mas eu converso com os dois, não diariamente, mas semanalmente, e a gente sempre fala essas conversas muito francas, esses assuntos muito densos, de aceitação deles também foi difícil, mas a minha aceitação, aquela questão do preconceito, do auto-preconceito, essas coisas, eu passei por uma pequena crise, foi muito rápido, porque tive apoio da minha esposa, exatamente por isso, de entender. E aí vem toda aquela questão de o luto do filho perfeito. Não é porque eu tenho um QI alto, na média de 150, questão que eu me acho muito inteligente. Não, pelo contrário, eu me acho bem burrinho para algumas coisas. Tem coisa que eu não pego fácil, gente. Tem muita coisa que eu não pego fácil. Coisas que se não entram no meu perfil lógico, eu demoro muito tempo para pegar. Mas quando eu pego com jeito. Pego com muita ênfase. Mas meus pais também passaram pelo luto. Mesmo que eu esteja adulto, né, e não tenha um convívio constante com eles, mas eles sentiram isso também. Eles passaram aquele momento da negação, aquela fase, não, você não é autista. Você tem certeza? Mas a sua psicóloga, ela tá certa? Não, procura outro psicólogo. Então, e você precisa de uma nova bateria de exames, vamos para São Paulo, porque lá tem os melhores especialistas. Tudo isso veio sendo confrontado, né? Quando eu fui, aí foi um filme e um livro, e gradualmente eu fui sensibilizando eles a esses assuntos, com muita paciência, e olha que paciência tem que ter, cara. Tem que ter para ser didático, porque isso é um enfrentamento, bem como as outras tantas temáticas de minorias,
questões étnicas, questões segregativas, né, e que permutam esse meio de campo, tanto negro, quanto asiático, quanto indígena, quanto outros grupos, o assunto raiz é o mesmo, é a segregação, é separar, o que no budismo é chamado heresia da separatividade. Depois eu posso falar sobre isso, mas é uma questão complexa, mas resumindo tudo é a mesma coisa, a gente aqui é imbecil e complica, imbecil no lato sensu, imbecil de defasados, imbecil não é no sentido pejorativo, de pessoa burra, imbecil no sentido de defasado, somos imbecis, como sociedade a gente não consegue olhar para as minúcias e diferenças e reconhecê-las, e incluí-las de alguma forma como suas potências. Quando vocês dizem inclusive saiu agora recente, que mais um diagnóstico bombástico de Elon Musk sendo diagnosticado com Asperger, revelou para o mundo. Cara, choveu no meu Instagram, no meu Facebook, o tanto de gente que me conhece, cara, Elon Musk, o cara mais inteligente, o cara, uau, é Asperger, e eu gostaria de ser Asperger também, porque vocês têm um QI alto cara, desculpa. Isso é o que a mídia, a forma que está sendo trazida é uma maneira até irresponsável de dizer que todo Asperger é inteligente, tem um QI alto. Isso não é desse jeito, gente. Isso não é assim que funciona. O autismo, ele não afeta necessariamente, pelo menos não diretamente, a cognição. Ele afeta indiretamente, porque o autismo ele está muito relacionado à antena parabólica, que são sensores, são sensores do corpo. Né? Por isso a gente sente e interage com o mundo de uma maneira diferente, porque ele está relacionado ao sistema nervoso. E onde entra a cognição? E onde entra? Cara, são várias outras questões, neuroplasticidade, as comorbidades relacionadas a uma bagagem genética, aí aí são várias outras teorias e questões sendo abordadas pela ciência hoje. Mas uma pesquisadora, depois eu posso falar com mais propriedade, em outro programa, quem sabe, trazer um estudo por que está sendo abordado essa neurodiversidade como uma forma de, entre aspas, salvar a humanidade. Está sendo observado dessa forma. O autismo, gradualmente, especialmente num espectro de digamos, massivo, 7,8 bilhões de pessoas. Tem-se a teoria de que pelo menos 10% dessas pessoas, já hoje, 700 milhões de pessoas são autistas. 10%. Cara, é muita gente. E existe uma teoria de que isso é uma forma como a humanidade, a nossa biologia, está encontrando, já que não existe a biodiversidade, né, uma nova bagagem genética para ser implementada, a ciência, a biologia está testando, a mãe natureza está testando uma forma de inovar. E uma das formas de inovar é aqui dentro. Esse daqui é a forma de inovar. É a nova forma de pensar e sentir o mundo. E dizer, mas isso não é completamente vantagem, isso não é completamente verdade, até porque são teorias que ainda estão se mostrando como vias de pensamento. E ser comparado o tempo todo, não fugindo do assunto, mas ser comparado, né, aqui é um tópico específico, um parênteses específico sobre capacitismo. Falei do Elon Musk, do Asperger, e dizer que todo mundo que é autista ou é louco, ou é doido, não sendo pejorativo, por favor. Ou é louco, é doido, como o caso do garoto que Cris trouxe, né, de trazer uma abordagem mais conservadora. Não, o garoto está tendo uma crise e vai ser tratado de uma certa forma, tido como doido. Cara, quantas pessoas autistas foram internadas ou alocadas de maneira adversa, né, e foram maltratadas e julgadas, subjugadas ainda pior, por suas neurodiversidades, por suas diversidades aparentes e tudo. E o que eu quero colocar aqui é de que isso não é vantagem,
Isso não, eu não sei se queria ser normal, porque na minha forma, eu sou normal. Eu estou aqui conversando com vocês, a gente está se entendendo, e aquilo, mais uma vez, de funcionalismo. Eu não sou uma Brastemp, eu não sou uma máquina. Eu prefiro ser abordado, não só pela ciência, mas pelos cientistas que a estudam, como uma pessoa. Eu tenho capacidade, sim, mas eu não funciono, eu não opero, eu não... Existe um relacionamento, isso é muito sutil, isso é muito sublime. E por isso, hoje, eu, estando dentro do ambiente da arte, eu consigo experimentar esses conceitos com um pouco mais de liberdade, mesmo vindo de um segmento que é um pouco mais ciência do que, né, que é o design e a administração. A questão de me colocar hoje como ativista nessa parte é muito na didática. Eu não estou aqui para bater boca, eu estou aqui para agir, estou aqui para fazer. Não vou ficar batendo boca de fulano acha que é isso, fulano acha que é aquilo. Bom, cara, vamos fazer? O que a gente pode fazer junto? É meio que o slogan do Santander, né? Mas e aí, o que a gente pode construir junto? Que vias a gente pode construir junto? Que debate construtivo, que debate massa a gente pode trazer para realmente fazer? Como, por exemplo, a Cris trouxe uma coisa muito bacana sobre as terapias. Eu vivi uma vida sem terapia. Eu vivi uma vida sem saber o que era crise. Eu vivi uma vida sem esse diagnóstico tardio. Ele veio para me libertar como um adulto, mas meio que para me salvar minha vida, no sentido de eu não me suicidar, não cometer suicídio. Que a depressão ela só aprofundava. Mas essencialmente porque eu tive pessoas que tiveram a sensibilidade suficiente para perceber esses ambientes e também me sensibilizar a mudar. Porque eu precisei querer mudar. Porque se eu não quisesse, eu teria partido, eu teria ido. E para mim fazia muito sentido. Né? Então a questão, já para finalizar, e retomando o assunto principal, que é a maternidade, não só a maternidade, mas a gente também não pode colocar só ênfase no sentido da mãe. É claro que é muito pesado, é muito drástico para a mãe como um todo, entendo. Mas eu não tenho lugar de fala por primeiro ser homem. Né? Então nunca vou ser mãe. É a mesma coisa que, nesse sentido, se eu for pai de um autista, como autista, eu saberei lidar com ele. Mas ainda assim, será diferente se for, e será um desafio, como é já um desafio acordar de manhã e manter o foco durante o dia todo, e interagir com pessoas, e fazer coisas, assim como é para o Davi vivenciar as experiências dentro do ambiente dele, nas coisas. Então, eu acho que o espaço, o meu lugar de fala neste momento é como filho autista adulto, né? Homem. E outra coisa, ainda existe uma outra bagunça aí nesse mundo da especialização autista, que é o diagnóstico para mulheres é diferente, é mais difícil. Por quê? Existe uma série de outros fatores, como o autista interage com a biologia feminina, e como isso se manifesta, também é um desafio no diagnóstico. Não importa se infantil, não importa se adulto, é pior ainda, é mais difícil ainda no diagnóstico adulto, porque tem outras questões que constroem essa bagagem, né? Aquilo que eu estava falando de o autismo é uma deficiência, e sim, é uma deficiência, no sistema nervoso que gera impacto na neuroplasticidade, que gera impacto nas coisas, e existem comorbidades associadas a isso, fatores genéticos. Mas a questão de como isso se comporta na mulher é ainda mais drástico e diferente, por fatores sociais, não só os fatores biológicos, mas essencialmente pelos fatores sociais. Né? Seria basicamente isto. Muito obrigada. Deixa eu te apresentar, Mariana. Tu não vai começar a falar sem ser apresentada, né, minha filha? Porque a senhora chegou no bonde andando.
Ó, Mariana é pesquisadora também, é arquiteta, trabalha muito com a questão do ambiente e faz parte dessa brincadeira aqui de bater papos atípicos. E ela tá se coçando todinha para falar. Diz aí, Mari. Ai, muitas coisas, muitas coisas. Pior que eu peguei o final da fala do Marcelo, mas já veio um monte de coisa que eu queria falar. Primeiro, com relação a isso do diagnóstico da mulher, né? Que eu acho que a gente pode estabelecer por aí um diálogo muito interessante com a própria questão do capacitismo. O diagnóstico em mulheres autistas, ele é mais difícil por esse próprio contexto social que o Marcelo trouxe, que a mulher, ela acaba sendo estimulada de uma maneira mais intensa a imitar comportamentos que são esperados por parte da sociedade. Então, ela consegue camuflar muitas características que fazem parte, né, das manifestações do autismo para corresponder às expectativas que vêm de fora. Então, não é nem assim propriamente uma questão genética, biológica, é puramente assim, uma questão social, né, de a mulher ela acabar desenvolvendo uma capacidade maior de camuflar algumas características que são típicas do TEA para poder corresponder às demandas externas. E aí entra a questão assim de que você ser um autista homem já é diferente de você ser uma autista mulher, né? E é algo interessante assim, porque você entra tanto na questão dos rótulos que permeiam o autismo, como dos rótulos que permeiam a mulher. Outra coisa que o Marcelo falou, assim, que me chamou muita atenção, é que essa ideia, assim, do diagnóstico do autismo, para além dos efeitos negativos que tem, né, do rótulo, dos estigmas, dos estereótipos que são trazidos junto a esse diagnóstico, eu penso que, por um outro lado, pode ser uma coisa libertadora em muitos sentidos. Porque eu já ouvi assim, o relato de muitas pessoas que foram diagnosticadas tardiamente com autismo, e isso fez com que assim, elas achassem uma explicação para uma série de comportamentos que antes para elas era apenas assim, uma coisa que as tornava estranhas. Eu sou estranho, eu não me adequo à sociedade, assim, eu não me identifico com ninguém. E a partir do momento em que você dá um nome para essa estranheza, ela se torna menos estranha, né? Porque é como se você encontrasse uma razão, uma razão biológica, uma razão que tem uma explicação do ponto de vista genético, ainda que ainda não seja uma explicação completamente consolidada e conhecida, mas que você consegue atribuir uma explicação àquilo que antes para você era pura estranheza ou pura inadequação, né? E aí, uma outra questão que eu não sei se já foi debatida, mas eu queria, assim, se não fosse ouvir um pouquinho da fala do Marcelo, se ele pudesse falar um pouquinho, se existe algum tipo de digamos assim, preconceitos ou estigmas dentro do próprio espectro autista com relação a, por exemplo, alguém que tem o diagnóstico de autismo leve, alguém que tem o diagnóstico de autismo severo, alguém que, de acordo com o DSM anterior, seria Asperger, né? Que no DSM anterior você faz essa distinção entre o autismo e a síndrome de Asperger. Se existiria algum tipo de preconceitos mesmo, ou de diferenciação dentro da própria comunidade autista que dificulte a luta contra o capacitismo dentro do autismo, sabe? Se existe algum debate, algum conflito dentro da própria comunidade autista. Certo, posso responder, Mariana? Sim, sim. Primeiro de tudo, isso é um fator complexo no sentido de ser multicamadas, porque existem muitas outras coisas veladas em cima disso daí. Eu vou tentar dar a resposta mais assertiva que conheço.
A minha vivência no mundo autista, na minha jornada autista, ela é muito recente. Então, mas eu converso quase diariamente com grupos autistas, com pessoas de diversos grupos, não só autistas, mas TDAH, dislexia, os neurodiversos como um todo, porque esse está sendo o espectro da minha pesquisa, da minha busca, da minha jornada, porque quero montar um instituto para ajudar esse conjunto de pessoas que são consideradas disfuncionais para a sociedade, são consideradas não hábeis para um conjunto de coisas, mas são pessoas que têm contribuições muito profundas e muito impactantes de muitas formas. A minha vivência com todo esse conjunto de pessoas, né, tanto do TEA, quanto do TDAH, quanto da dislexia, né, minha esposa é disléxica, e, por exemplo, por isso ela foi atrás e ela conseguiu ser vacinada, mesmo sendo, por exemplo, ela já estava na fila como professora, ela é professora universitária do estado, e ela já estava na fila da vacinação, mas ela foi atrás, ela foi investigar, ela foi pesquisar, ela foi atrás dos direitos, conversou com os advogados, conversou com um conjunto de pessoas dentro da nossa rotina, dentro da nossa, digamos, sociedade, para entender. E eu tenho contato e acesso com todas essas diferenças. E o que eu sinto, já te respondendo, Mariana, o que eu sinto, primeiro, existe o nicho dos pais de autistas, não os próprios autistas. Aqueles que não têm, que têm um suporte maior, porque no próximo CID vai ser desse jeito, né, a partir de suportes. Então, essa coisa do autismo leve, de abrandar essas coisas, existe um pouco, muito no sentido do ativismo, mas para responder às questões capacitistas. Tipo, essa coisa do Asperger, né? Para quem não sabe, Asperger foi um médico nazista, né? No período nazista, ele não foi diretamente ligado, ele estava vinculado ao partido de extrema direita na época, mas ele não foi diretamente associado a um conjunto de coisas. Porém, a partir dos estudos deles, pessoas foram sacrificadas, literalmente. Pessoas neurodiversas como eu foram colocadas à forca, literalmente, né, cabeça prêmio, por conta de um estudo nesse sentido. Ele não foi usado necessariamente para o bem, não foi desenvolvido para dizer que era uma coisa boa. E existe aí o preconceito nesse sentido, de tem muitos ASPs, né, que é o termo usado, inclusive passou no filminho que Roberto expôs aqui, que era muito aquilo, de WASP, que é a abreviação, digamos, simpática para isso, no termo inglês, a questão existe a questão do autopreconceito, da aceitação da comunidade autista para determinados termos, certo? Os autistas adultos, poucos, eu ainda uso, inclusive está lá no meu Instagram, né, até a Asperger, mas eu pretendo tirar o mais breve possível, porque eu entendo, a partir desse conjunto de novas informações que surgem acerca desse assunto, eu acho que isso já não é legal, não é prejudicial para a nossa causa, é prejudicial para o sentido de a gente não deve colocar que existe o autismo leve ou o autismo pesado. Cara, todo autismo é autismo, de alguma forma, né? A questão que eu comecei falando, exatamente, eu sou tão autista quanto todo e qualquer um. Nada me desqualifica ou me qualifica para isso. Eu desejo exatamente uma fala da Cris, não ser curado, porque isso é uma doença de suporte. É essa a questão. Não é ser mais funcional ou menos funcional. Eu sou mais funcional porque eu tenho família, porque eu casei, porque, cara, eu não uso aliança. Eu não uso nada de brinco, tatuagem, essas coisas. E mal uso óculos porque óculos me acostumei, mas eu não usaria, porque lente me prejudica mais. Mas eu não gosto de nada no corpo, sabe? Essa questão de sou mais funcional, por quê? O que me qualifica a ser funcional ou não? Ou ser disfuncional? Disfuncional é uma pessoa que
não sabe fazer tais coisas? Não. Então, por isso, vem para humanizar esses processos, a ciência está evoluindo para isso. Vai vir esse novo CID, eu vou trazer, provavelmente, uma doutora, também Asperger, né, ou seja, autista, para falar sobre o assunto, porque ela vai falar com muita propriedade, porque é o foco do assunto, do tema de discussão dela. Ela fala do teatro, a inclusão do teatro como terapia, né, o teatro, digamos, a psicomotricidade e as questões também serem envolvidas nisso. E já para entrar na conclusão, a questão de tudo isso entrar como argumento, como debate na sociedade, aquilo que eu falei, isso é um tema muito, muito diverso. Para quem já é autista adulto e está sendo ativista na causa e está colocando as questões, essa coisa do ser mais funcional, ser menos funcional, já está papo vencido, isso daí já não é mais legal, isso não é bom para a nossa causa, porque a gente não consegue dizer para as pessoas o que é funcional ou não. Mas a questão do que está entrando agora é a questão do suporte. Não existe autista, pelo menos eu não conheço, autista com suporte zero, ou seja, não precisa de nada, o cara é altamente eficiente em todas as coisas. Eu desconheço, né? Não tive acesso e contato com o Elon Musk, mas ele deve ter os problemas dele. Eu tenho os meus, eu tenho as minhas crises. Teve crise, gente, de eu entrar dentro do meu guarda-roupa e ficar, eu adulto, entende? E ficar por horas. Eu só saí do meu guarda-roupa porque os joelhos estavam doendo, eu tô velhinho, né? Mas a questão de abordar isso daí de uma forma mais didática e prática é exatamente pelo nível de suporte. Então, eu, por exemplo, saindo da designação de Asperger, vou entrar na de suporte 1. Ou seja, eu preciso de pouco suporte, eu preciso de pouco amparo na minha... Mas eu tenho todas as minhas deficiências. Se eu saio na rua, eu me estresso, várias coisas. Hoje eu saio com isso aqui é para quem usa, né, vai reconhecer especificamente, não é só um headphone, ele é um anulador, neutralizador de ruídos ativo, né? Significa que eu vou ser menos impactado por isso. Hoje andar de metrô para mim é um saco, é um tédio, por várias coisas, porque são muitos estímulos aqui, uns sons agudos, o movimento do vagão, andar de ônibus também sempre para mim foi muito difícil, de todas as formas. Abordagem policial, para mim, e por isso eu vou tirar uma documentação, cara, só facilita para isso, né? E já concluindo, é isso, hoje a questão é mais humanizada no sentido de suporte, e as pessoas precisam reconhecer isso, né? O quão suportado você precisa estar ali, quanto, por exemplo, no caso de Davi, né? Davi, eu não tenho convívio, ainda não o vi, mas gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, presencialmente, inclusive. Mas Cris é que me dá esse cenário ele precisa de um conjunto de uma estrutura de amparo para ele. Ele ainda não é autossuficiente, mas existe a possibilidade de ser. Se for acompanhado e tratado e nutrido a essas questões, aquilo que sempre falo não é necessariamente um tratamento. Isso não vai necessariamente mudar isso. Isso é um acompanhamento, porque vai ser para a vida toda. Eu preciso ser acompanhado, nem que seja por um psicólogo, porque eu tenho muitas questões, né? Eu sou amparado pela minha esposa. Minha esposa me dá um grande amparo de dizer, pisa no freio com isso, acelera naquilo, isso é o meu feedback. Eu preciso de amparo, eu preciso de suporte. Por mais independente que eu ache que seja, eu preciso dessas coisas. E dentro da comunidade, é como falei, existem os pais de autistas, que tem um conjunto de questões, é quase uma comunidade especial, e existem os autistas já com suporte 1, já independentes, que estão dentro de outro conjunto de comunidade. Então, esses assuntos, eles também precisam ser dialogados. Eu acho que ter o contato com a Cris, para mim, é incrível, é sensacional, porque ultimamente só tenho tido contato com autistas de suporte 1.
né, autistas já mais independentes. Eu não tenho tido contato com autistas de suporte 2, 3, e assim vai. Então, é isso, né? Eu espero ter respondido, Mariana. A questão dos preconceitos, de certa forma, eles existem, só para deixar claro, existe, para mim, pelo menos na minha visão, a comunidade dos pais de autistas e as comunidades dos autistas, jovens e adultos, aí, e eles precisam dialogar para gerar uma pauta comum, porque às vezes eu vejo rivalidades ali, até nomenclatura, terapia, vai para cá, vai para lá, porque o pai do autista é isso, mas e o autista em si? Por exemplo, quando se fala de pai, a comunidade dos pais de autistas, se fala da comunidade de pai de autista, não é dos autistas em si. Entende? Tipo, é uma terceira pessoa, precisa de um representante. É aquilo que eu falei, da questão do suporte. Não é funcionalismo, é suporte, né? E, inclusive, assim, quando a gente fala do ponto de vista da neurodiversidade, de a gente enxergar o autismo não como sendo um conjunto de comportamentos disfuncionais, mas como sendo uma forma diferente de perceber e de existir numa dada realidade, a gente poderia até questionar o próprio termo transtorno do espectro autista. Porque quando você fala transtorno, você está fazendo alusão a uma adversidade, a um prejuízo, a um problema, a uma dificuldade. Mas quando você analisa o autismo pelo cunho da neurodiversidade, o autismo ele seria uma forma diferente de você ser e de você estar no mundo. E os problemas comportamentais que acompanham o transtorno do espectro autista, né, transtorno já entre aspas, que eu coloco aqui, ele é oriundo de uma realidade que é feita para um determinado padrão de ser e de existir. Tanto que a gente vê que as intervenções, né, essa questão do suporte ao autista, é sempre no intuito de fazer com que esse autista se adeque à realidade que já existe. Mas a gente dificilmente pensa na adequação dessa realidade ao comportamento autista, né? Então, a gente sempre está colocando o autista como um problema que precisa ser resolvido para atender um determinado padrão, mas a gente não questiona a mudança desse padrão para corresponder aos vários modos de ser e de existir, né? Então, eu acho que a gente pode até questionar isso aí, assim, essa visão do autismo é um transtorno ou é apenas, assim, uma forma de você perceber a realidade? E assim, o que é você ser diferente, né? O que é você pensar diferente, perceber diferente? Porque todo mundo tem algum tipo, assim, de um comportamento que poderia ser considerado disfuncional, né? Principalmente nos dias de hoje, assim. Quantas pessoas a gente conhece que são permeadas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Então, você fazer essa distinção entre o que é patológico e o que é saudável hoje em dia é uma coisa muito subjetiva, né? Muito difícil de ser categorizada. Então, por isso, assim, que eu gosto muito de trabalhar nessa questão da adequação do ambiente ao autista, porque eu acho que essa é a saída. Eu acho que a saída é você adequar a realidade ao autista, e não você encher a pessoa de intervenções, de acompanhamento terapêutico, para que ela consiga se comportar como uma pessoa normal, entre aspas, entre muitas aspas, né? Gente, que delícia estar com vocês, que delícia conversar. A gente está chegando aqui no final desse nosso segundo papo, nosso segundo programa, fechando esse mês, e a gente fica feliz demais em poder ser esse espaço para diálogo, né? Esse espaço que é nosso, esse espaço que não tem porta. E tem uma palavra que eu acho muito massa, né, desse conceito. Vou tirar o transtorno, tá, Mari? Tirei o transtorno, vou ficar espectro autista, que é o espectro, né? A questão de olhar dos espectros. E aí, lógico que eu vou puxar a sardinha para Lugar Ativistas nesse mês em que a gente está estreando, para falar sobre essas múltiplas possibilidades de olhar o mundo. E eu te convido, você que está assistindo, a tentar enxergar o mundo com empatia, né? Olhando através desse espectro, entendendo que somos diferentes. E essa diferença é a nossa grande fortaleza e não a nossa fraqueza, né? Que isso seja a nossa potência e que as eficiências do espectro autista
sejam muito mais exaltadas do que as suas deficiências. É esse o nosso convite para você. A gente encerra hoje, mas mês que vem tem mais, com mais Cris, com mais Marcelo, com mais Mariana e com outros convidados, para a gente seguir batendo papo, porque é disso que a gente gosta e é nisso que a gente acredita, que é a partir do papo e do conhecimento, dessas inteligências que o Marcelo tanto fala, dessas vivências que a Cris traz e dessas pesquisas que os nossos outros convidados vão fazendo, a gente vai aí, com a paciência e generosidade desses, nos ajudando a entender como melhor agir. Vem com a gente. Um abraço. Eu vou finalizar com um filminho, porque a gente gosta de arte por aqui. Muito grata, Marcelo, muito grata, Cris, muito grata, Mari, Ana, Letícia, Renata e a você.